Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um culto e é um prazer poder estar aí, entrando dentro da sua casa, no seu lar, nesse momento, para levar a palavra de Deus. Nesse culto, eu gostaria de convidar a todos a estarem abrindo as suas Bíblias no livro de Salmos, no Salmo 113. Vamos ler todos juntos esse salmo com grande alegria e devoção ao nosso Deus. Aleluia! Louvai, Senhor do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido e do montouro o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Glória a Deus. Bendito esse Deus a quem nós servimos. Vamos orar, irmãos, e se você tem algum pedido especial de oração, se você está com algum parente doente, algum amigo enfermo, seja com Covid, seja com qualquer outra doença, se você está passando por um momento de dificuldade financeira, está à procura de um emprego, seja lá qual for a sua dificuldade, se algum ente querido seu faleceu ou algum amigo, Deus sabe aquilo que vai dentro do seu coração, esteja colocando isso diante de Deus. Vamos orar também pela irmã Cleonice, pelo irmão Aldenor, pelo pastor Rodrigo, pela irmã Bruna, pela irmã Osielma, por seu esposo, o Gerardi. Vamos orar pelos nossos irmãos que estão enfermos com Covid, alguns estão com câncer, alguns estão com outras doenças, que o Senhor possa estar ajudando os nossos irmãos, sustentando eles nesse momento de dificuldade. Oremos. Amado Deus, glorioso Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor, para todo sempre. Louvado seja, ó Deus, o Senhor em nossas vidas. Aceita, Senhor, o culto que nós estamos te prestando. Recebe, Senhor, a nossa adoração, recebe o nosso louvor, Senhor. Nós sabemos que nós não somos merecedores nem mesmo de te prestar esse culto, mas a Tua graça, Jesus, nos alcançou. A Tua graça nos libertou dos nossos pecados, ó Pai. A Tua graça nos fez novos homens e mulheres, Senhor, e é por isso que aqui estamos nesse momento, para lembrar, ó Deus, esse evento tão sublime que foi a morte de Cristo na cruz do Calvário para perdão dos pecados, ó Deus, que nós cometemos. Nós louvamos, ó Deus, o Teu Filho por Ele ter ressuscitado, ó Deus, por Ele ter vencido a morte, por Ele ter tomado a forma de homem, mas Ele não ter pecado, ó Deus, nos provando que podemos ser pessoas melhores, que possamos, ó Deus, que nós podemos, que já vencemos o pecado em nome de Jesus, porque Cristo já venceu todo o pecado na cruz do Calvário. Ó Deus, recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração. Senhor, nesse momento nós queremos colocar todos os pedidos que estão sendo feitos pelos Teus servos, que estão em suas casas, ó Deus, nesse momento. O Senhor sabe a dificuldade pelo qual cada um de nós passa e está passando, ó Deus. Se é uma questão de emprego, nós te pedimos em nome de Jesus que portas de trabalho possam ser abertas ainda essa semana, ó Deus. Nós te pedimos, ó Deus, para aqueles que estão internados em leitos de hospital, que o Teu Santo Espírito entre nessas vidas, ó Pai, que haja fôlego de vida, que haja restauração de membros, ó Deus, que células e membros que estão com câncer, ó Deus, sejam renovados e restaurados em nome de Jesus. Senhor, nós cremos no Teu poder, nós cremos, ó Deus, na manifestação do Teu poder na vida dos Teus servos. E é, ó Deus, com ousadia que nós nos achegamos a Ti para Te pedir, ó Deus, a
cura para os teus servos. Senhor, eles estão te pedindo que o Senhor os cure, que o Senhor os liberte desse momento de dor e de agonia pelo qual eles estão passando, andando pelo vale da sombra da morte. Ó Deus, que esse vale, ó Deus, seja curto, que ele possa ser, ó Deus, diminuído esse tempo de dor, esse tempo de sofrimento, para que esses irmãos logo possam estar conosco, te louvando, dando testemunho, ó Deus, daquilo que o Senhor tem feito e fará em suas vidas. Abençoe a tua igreja, Senhor, aqui na freguesia, que nós possamos, ó Deus, ser luz e sal aqui nessa rua onde o Senhor nos tem colocado, que nós possamos, ó Deus, falar que o nosso agir, que o nosso modo de ser e que nós possamos, ó Deus, alcançar esses condomínios que estão aqui nos cercando, ó Deus, que nós possamos ser uma referência para essas pessoas, um lugar onde se prega o verdadeiro evangelho, onde Cristo é exaltado, onde Deus é glorificado. Tenha misericórdia, Senhor, de cada um que compõe essa membresia. Nós te pedimos também pelo teu servo, pastor Jonanias, pela sua esposa, que o Senhor esteja dando a eles saúde, força, vigor. Também ao pastor Rodrigo e ao pastor Marcos e suas esposas, ó Deus, restaura ali a saúde dos teus servos. Nós te pedimos, ó Deus, todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. O Salmo 150, irmãos, é um salmo também de louvor e adoração a Deus, e o salmista diz: aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com o saltério e com a harpa, louvai-o com adufo e com danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Nós teremos agora o nosso momento de louvor e adoração a Deus. E eu te convido, se você está sentado, você se coloque de pé, que você louve a Deus, que você erga as suas mãos, que você bata a palma, mas que você louve e exalte ao Senhor nesse momento, junto com a equipe. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura a noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura a noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio.
choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Irmãos, nesse momento nós estamos separando esse tempo para dedicarmos os nossos dízimos e ofertas ao Senhor. E eu gostaria de ler o texto que se encontra lá no Pentateuco, no livro de Deuteronômio, capítulo 12, versículos 5, 6 e 7. O texto diz o seguinte: buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação, e para lá ireis. A esse lugar fareis chegar o vosso holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e as ofertas votivas, e as ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Lá comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo o que fizerdes, vós e as vossas casas, no que vos tiverdes abençoado o Senhor nosso Deus. O nosso Deus, Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênção. Nós, como seres humanos, como criaturas de Deus, seres criados por Deus, somos totalmente dependentes de Deus. Se Ele segurar o fôlego de vida, nós deixamos de existir. Ele é que nos tem dado a chuva, Ele é que nos dá a água por meio da chuva, é Ele quem nos dá o solo para o plantio da agricultura, é Ele quem faz florescer o fruto. É Ele, irmãos, que está por trás de toda a criação, é Ele que é Senhor de todas as coisas. Todas essas situações são bênçãos periódicas, são bênçãos diárias que o Senhor nos concede. E o momento de dedicarmos os nossos dízimos e ofertas é uma forma de estarmos agradecendo a Deus, é uma forma de dizermos a Ele: muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem me dado. É reconhecer que é Ele quem nos tem dado e é retribuir como gratidão. Entenda que você não é obrigado a dar o seu dízimo. Você não é obrigado a dar ofertas. Você não vai ser punido por Deus por você não dar o seu dízimo e a sua oferta. Você está deixando de ser bênção na vida dos outros. Porque quando nós damos o nosso dízimo, nós estamos abençoando a obra missionária, pessoas estão sendo alcançadas pela palavra do Evangelho, você está contribuindo para o sustento das pessoas que trabalham na igreja ministerialmente, você está contribuindo com as pessoas que estão necessitadas e dependem da ajuda da igreja, você está contribuindo para que eu possa estar aqui falando através desse vídeo e
a mensagem possa estar chegando na sua casa. Então, tudo isso é feito com o dinheiro dos dízimos e com as ofertas que nós depositamos. E em todas essas coisas, você é uma bênção. Cada vez que uma pessoa, ouvindo, assistindo um vídeo desse, um sermão, uma pregação, ela aceita Cristo como o único e suficiente Salvador, você tem sua participação, você foi bênção na vida dessa pessoa. Cada vez que você contribui com o alimento para a cesta que a igreja prepara para as pessoas que estão desempregadas e passando por dificuldade, você está sendo bênção na vida daquelas pessoas. Você está ajudando a sua igreja para que ela possa estar abençoando diversas outras vidas. Então, separe o valor do seu dízimo e da sua oferta, faça o seu depósito ou faça transferência por meio do Pix, ou entre em contato com a secretaria da igreja, tratando uma outra forma para entregar os seus dízimos. Que Deus possa estar nos abençoando. Amém. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu oro ao meu Senhor. Não olho a circunstância, não, não, não. Olha o seu amor, não me guio por vista. Alegre vou, não olho a circunstância, não, não, não. Olha o seu amor, não me guio por vista. Alegre vou. Este gozo que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Este gozo que eu sinto em minha alma é porque eu sirvo a quem é fiel. Não olha a circunstância, não, não, não. Olha o seu amor, não me guio por vista. Alegre vou, não olha a circunstância, não, não, não. Olha o seu amor, não me guio por vista. Alegre vou. E ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar e que a terra trema, hei de confiar. Não olha a circunstância, não, não, não. Olha o seu amor, não me guio por vista. Alegre vou, não olha a circunstância, não, não, não. Olha o seu amor, não me guio por vista. Alegre vou. Quero ler, irmãos, no texto de Eclesiastes, Eclesiastes 3, 1 e 15. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. O que é já foi, o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Queridos, este ano que encerramos foi, creio que para a maioria de nós, muito difícil, cheio de incertezas. 2020 será o ano sempre lembrado como um ano pandêmico, o ano do coronavírus, o ano
em que a população do mundo inteiro foi obrigada a usar máscara, fomos impedidos de ir e vir com liberdade, tivemos nossos direitos limitados. 2020 foi o ano em que os estudantes foram impedidos de ir às escolas e as ruas ficaram sem o colorido alegre de nossos filhos, netos, em seus uniformes escolares, fazendo algazarras nas ruas. Este foi um ano em que um minúsculo vírus, quase invisível, vitimou fatalmente milhões de pessoas. Um ano em que o Covid-19 afetou sem nenhuma consideração de raça, religião, status social, a população do planeta inteiro, atingindo famílias, governos, econômica e socialmente, com desemprego, negócios fechados, falências. Um ano em que não se festejou o Natal. Um ano em que a mudança do ano no calendário foi sem as festas, a euforia de sempre. Ano em que os templos foram fechados e, ao reabrirem, não puderam ser frequentados como nos tempos antes da pandemia. Ao parar para pensar sobre o que deveria falar a vocês no primeiro sermão do ano, senti-me na obrigação de ainda permanecer no viés escatológico que tenho usado ultimamente, tomando por base o que vimos acontecer no ano que findou e tentando uma análise do que nos espera no futuro, lógico, com base nos textos proféticos das Escrituras Sagradas. Recordando retrospectivamente os últimos 10 meses, constatamos que países no mundo todo, do status de primeiro mundo ao terceiro mundo, todos foram atingidos simultaneamente, num só momento, instantaneamente. Finanças, política, estrutura religiosa, medicina, ciência, negócios, todos os países passaram por situações de estresse e de adaptações para seguir em frente. Percebemos que no mundo global os problemas das nações se assemelham, todos se igualam, todas as nações se igualam na busca efetiva de soluções. Percebemos que a comunicação entre os povos e raças se tornou mais efetiva e as nações mais próximas na busca de soluções para os vários problemas que surgiram. E as questões ideológicas, as questões relacionadas à democracia ou a governos totalitários de doutrina marxista, comunista, foram como que deixados de lado e até esquecidos, desde que as necessidades de cada um, as necessidades comerciais e de negócio de cada um, as necessidades econômicas, as necessidades científicas de cada um fossem supridas. Percebemos que os líderes políticos mundiais se complicaram em suas análises e decisões e poucos foram aqueles que se firmaram sem prejuízo político em suas posições de liderança, deixando a sensação de carência de uma liderança firme, coesa, com voz de comando e decisões firmes a nível mundial. Amados, a leitura que faço de toda essa situação descrita é que o mundo tornou-se diminuto. Ele se tornou muito próximo. Os líderes estão muito dependentes uns dos outros. E aí se destaca a necessidade, na mente geral, de um governo único, central,
que nos leve a concluir que o mundo já se prepara. E vemos isso acontecer nos nossos dias, nesses meses, e nos meses futuros vamos ver isso mais intensamente. Se prepara para um governo a nível mundial, com autoridade e de decisões que afetará todas as pessoas em todo o globo terrestre. Usando os termos proféticos e escatológicos, eu posso dizer que o mundo já se prepara para o governo do anticristo, o último governante humano antes que Cristo intervenha e estabeleça o seu reino milenar. Amados e amadas do Senhor, caríssimos e caríssimas amigas e amigos que me ouvem, as profecias bíblicas estão se cumprindo diante dos nossos olhos, estão sendo noticiadas e mostradas nas telas de nossas televisões, dos nossos tablets, dos nossos notebooks. E nós cristãos que cremos no cumprimento das profecias, precisamos sim estar alertas para sabermos como agir, o que fazer nesses tempos do fim. No ano de 2020, meus queridos, nós tivemos que conviver com o terror pandêmico, com o terror da incerteza de estar infectado ou não, com o terror da perda de queridos, com o estresse das limitações impostas. Vivemos situações de impedimentos, movimentos políticos, manifestações políticas, decisões políticas. Tivemos que tomar decisões a nível profissional que afetaram nossas estruturas familiares, nossa estrutura financeira. Decisões de caráter eclesiástico que, em muito, se assemelham com os quadros esboçados nas profecias bíblicas escatológicas. A mim, me parece que a pandemia desse vírus tem servido de precedente para, de maneira sutil e silenciosa, ser implantado no mundo, ainda em preparo, o regime satânico, anticristão judaico, um governo totalitário de um único governante, o governo do anticristo. Leva-me a essa conclusão as decisões que percebo estão sendo tomadas no âmbito nacional, mas de escala mundial, neste ano. Decisões, no mínimo, estranhas, a meu ver. Enquanto a população em todo o mundo está fixada na mídia, corrompida, comprometida na divulgação de notícias manipuladas, distorcidas da verdade, e discute o uso de máscara, se deve ou não vacinar, a malignidade de políticos, magistrados, professores e até líderes religiosos de várias matizes doutrinárias estão estabelecendo, implantando e ensinando leis e costumes que ajudam no estabelecimento do regime totalitário, globalizado, centralizador mundial, diabolicamente opressor, possuidor, perseguidor, que conduzirá as nações a um estado de tribulação e angústia nunca antes acontecido. Irmão, irmã, aproxima-se o dia em que o governo mundial ordenará o fechamento dos templos, o cancelamento de cerimônias de culto, casamento, batismo. O dia em que seremos impedidos de nos reunirmos como igreja. Esse dia se aproxima. Já estamos na fase de ensaio daquele momento futuro. Creiam nisso. Hoje, orquestrado pelo espírito anticristão, movidos pela cristofobia em várias partes do mundo, reuniões cristãs estão sendo impedidas, proibidas de se realizarem. E aqueles que
teimam em fazer são denunciados às autoridades e presos. Templos estão sendo queimados, templos cristãos, evangélicos ou não evangélicos, mas cristãos, estão sendo queimados, destruídos. Estamos nos aproximando, meus queridos, do dia em que no Brasil e nos países chamados cristãos será, sim, crime pregar as verdades bíblicas que nos servem de balizamento para os valores morais, éticos e familiares. Aqui no Brasil já está acontecendo. Vai pregar em relação ao gênero, vai falar contra o casamento homossexual. Terá que responder, porque são liberdades constituídas em lei a defenderem esses grupos. Isso já está acontecendo. Hoje, o espírito cristofóbico, o espírito anticristão que paira sobre a sociedade, já está tratando os crentes com desdém, menospreza os conceitos bíblicos, reage contra os princípios morais e valores de família que anunciamos. Leis contrárias aos ensinos bíblicos da palavra de Deus estão sendo votadas nas casas legislativas e compulsoriamente implantadas. A mídia esforça-se para a fixação na mente juvenil de um novo modelo familiar, uma nova concepção de gênero, um modelo diferente de preferências e opção sexual, fazendo parecer normal o que é anormal e biblicamente pecaminoso. Irmãos, através da lente escatológica, é possível perceber que, em escala global, está acontecendo no mundo algo profetizado no passado, que nunca antes aconteceu na história humana, portanto, profecia que acontece agora, diante dos nossos olhos. E o que acabei de expor aos irmãos, em relação a leis e o que está acontecendo, especialmente no Brasil, mas no mundo todo, foi profeticamente avisado. E estamos vendo acontecer, estamos vendo as informações na televisão. As expressões já comuns em nosso vocabulário cotidiano, mundo globalizado, aldeia global, são expressões que nos passam a ideia de que somos um todo e que todos devemos ser conduzidos por um. E esse um será o anticristo. O mundo do século XXI tornou-se pequeno e diminuto. Um vírus criado e solto ao descontrole na China, em horas infectou, desestabilizou as nações, atingiu o planeta num todo, levando angústia e insegurança a milhares de famílias, causando prejuízos irreversíveis à economia mundial, provocando uma pandemia a nível governamental e de moral e de saúde sem precedentes em todo o mundo, causando desemprego, desacelerando áreas industriais, limitando negócios comerciais, causando endividamento e insegurança às pessoas no mundo todo. De repente, um vírus minúsculo, imperceptível à visão humana, como um espírito satânico, mostra que os governos precisam manter e aperfeiçoar o controle sobre as pessoas individuais e jurídicas, sobre as famílias, sobre as instituições, podendo interferir no nosso livre-arbítrio, em nosso ir e vir, em nosso poder de escolher, em nosso poder de comprar, cultuar, estudar, trabalhar, festejar, calar ou falar. No Brasil, o governo já nos controla através da Receita Federal.
pelo nosso CPF, o governo controla tudo. Controla pela Receita Federal, controla através de drones, câmeras nas ruas, podendo impedir as pessoas de viajar, sair do país, vender, comprar, ter, etc. Se você dever ao governo, se você dever à justiça, você não sai do país. A Receita Federal te segura, o seu CPF informa, e quando você chegar no aeroporto ou em qualquer fronteira do Brasil, isso é benéfico, isso tá bom, fala-se de segurança, mas o que eu quero dizer é que esse controle será cada vez mais controlador, a ponto de interferir em nossa liberdade de culto, de cultuar a Deus. Num futuro, você que cultua a Deus, você que serve a Deus, poderá ser impedido, tratado como criminoso, porque é um crente no Senhor Jesus Cristo. Um mundo sem que percebêssemos, irmãos, se aparelhou e se aperfeiçoa, moldando-se para o advento de um poder governamental único, totalitário, que poderá utilizar os seus poderes de forma coercitiva. Exemplo é na área financeira, quando os países almejam por uma moeda única que solucione a situação econômica das nações. Num artigo recente publicado pelo FMI, foi sugerido a criação de uma moeda digital mundial, única, igualitária em seu valor e poder aquisitivo em todas as nações. Uma moeda que trará benefícios aos governos de grandes e pequenas nações. Uma moeda acessível a todas as pessoas, que possibilite grandes e pequenas transações comerciais com possibilidade de pagamento rápido, imediato, sem custos adicionais, permitindo intercâmbios comerciais mais dinâmicos e intensos. Já está sugerido, já está em estudo, já está em experiência. Creio que você já ouviu falar da moeda criptografada. Creio que você já ouviu, ou até talvez tenha sido convidado a aderir ao Pix. Foi em plena pandemia que surgiu e está sendo implantado no Brasil, no sistema financeiro brasileiro, um aplicativo, o Pix, um protótipo facilmente ajustável no futuro a uma moeda como essa, sugerida pelo FMI. Não estou, irmãos, falando contra o Pix e dizendo que você não deve fazer. São recursos que vai nos facilitar. A nossa igreja já está fazendo transação de dízimo, recebendo e fazendo pagamentos, usando esse recurso que é ágil, rápido. O que eu estou dizendo é que toda essa situação vai nos levar, como lá atrás a Bíblia anunciava, para uma situação dessa. Sou pregador há 49 anos como pastor de uma igreja batista. Preguei muitos sermões escatológicos no início do meu ministério, falando dessas coisas hipoteticamente, falando pela fé de que iria acontecer. Hoje eu vejo os detalhes acontecendo, as arrumações para possibilitar exatamente o cumprimento daquilo que profeticamente anunciei. Queridos e queridas do Senhor, ouvinte amigo, igualmente amado por nosso Deus, estamos bem próximos, muito próximos, do período que a Bíblia escatologicamente chama de período da tribulação. Estamos no limiar, na antevéspera do dia do arrebatamento da igreja, que acontecerá como prenúncio da tribulação que será orquestrada pelo anticristo. Já estamos percebendo o agir do ministério da apostasia em curso no mundo, dando mostras à nefasta ação satânica. Estava falando recentemente à igreja sobre a questão da apostasia, estava dizendo que já estamos vendo a apostasia, não só no mundo, mas
dentro do nosso mundo cristão. Já estão percorrendo o planeta de forma simultânea os 4 cavaleiros apocalípticos revelados pelo apóstolo João ao descrever sua visão sobre os dias de preparação para a tribulação. É na ação desses cavaleiros que se somam as catástrofes climáticas, os incêndios florestais, os sinais por astros celestes, nos astros celestes, as pandemias, as enfermidades, a fome, a miséria, as guerras, a violência com o derramar incontrolável de sangue fora e dentro de nossas cidades. O apóstolo João viu e descreveu os nossos dias na ação dos 4 cavaleiros no capítulo 6 do Apocalipse. No capítulo 4, versos 1 e 2, João diz ter sido convidado a observar do céu o que se passaria sobre a terra. O texto diz: eis que uma porta abriu-se no céu, e a voz que comigo falava como trombeta disse-me: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que vão acontecer. Em seguida, senti-me arrebatado em espírito e vi um trono no céu e o Senhor assentado sobre ele. No capítulo 5, verso 1, ele escreveu: e vi diante do que estava sentado no trono um livro escrito e selado com 7 selos, por dentro e por fora. E lá no capítulo 6, versículo de 1 a 8, o apóstolo passa a descrever a cena que do céu ele viu acontecer aqui na terra, na medida em que os selos foram sendo abertos. E ele escreveu o seguinte: e havendo o Senhor aberto um dos selos, ouviu uma voz como trovejar dizer: vê. Então olhei e vi um cavalo branco, com um cavaleiro vestido de branco, tendo nas mãos um arco de guerra. A ele foi entregue uma coroa, e ele saiu como vitorioso para vencer. O segundo selo foi aberto, e eis que surgiu um cavalo vermelho. Ao que montava o cavalo vermelho, foi entregue uma espada grande, e foi-lhe permitido poder tirar a paz da terra e levar os homens a se matarem uns aos outros. Abriu-se o terceiro selo, e então surgiu um cavalo preto. E o cavaleiro montado no cavalo preto tinha nas mãos uma balança. E ouvi uma voz dizer: uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por uma moeda, e não desperdices o azeite e o vinho. Ao ser aberto o 4º selo, saiu um animal amarelo. O cavaleiro sobre ele tinha o nome Morte, e era seguido pelo Hades, aspas, o mundo dos mortos. E a ele foi permitido matar pela espada, pela fome, por pandemias e pestes, por feras, a 4ª parte da terra. Amados, queridos irmãos, estes 4 cavaleiros, neste momento, cavalgam sobre o planeta, o branco, o vermelho, o preto, o amarelo. Eles estão cavalgando pelo planeta, preparando o mundo, preparando as nações para o surgimento físico do anticristo. Esses 4 cavaleiros, esses 4 cavalos e seus cavaleiros, representam 4 espíritos demoníacos, satânicos, que simbolicamente cavalgam pelo planeta agindo na Terra. É o espírito anticristão agindo na Terra. O espírito anticristão manifestado na perseguição religiosa aos crentes no Senhor Jesus Cristo, manifestado na intolerância à Igreja de Cristo, manifestado na resistência e ataque a seus valores éticos e moral, e na cristofobia crescente em nossa sociedade.
O espírito anticristão é representado pelo cavalo branco, que sai como vencedor e para vencer, mas não vencerá. O espírito da violência, caracterizado pelo cavaleiro com a espada na mão, montado no cavalo vermelho, é o promotor de guerras, discórdias, matança, agressões, mortes indiscriminadas, que nós vemos aí noticiário durante todo o dia em nossa televisão. Ele provoca conflito entre as nações, conflitos urbanos entre família, entre pessoas, entre vizinhos, agressões, mortes por balas perdidas, mortes por balas endereçadas, balas achadas, insegurança na sociedade. O cavaleiro do cavalo preto é o responsável pela miserabilidade, desajuste econômico, ganância dos poderosos, carestias, inflação, voracidade dos banqueiros. O cavaleiro do cavalo amarelo representa a morte epidêmica, milhões no mundo. Foram contabilizados milhares e milhares de pessoas nos últimos meses, irmãos. Nos últimos meses. Ele mata, irmãos, por fome, mata por peste, coronavírus, e atingirá a 4ª parte da população da Terra. Está lá na profecia, irmãos. Ele atingirá a 4ª parte, haverá um momento em que a 4ª parte da população da Terra morrerá numa pandemia. Então, irmãos, o que estamos vendo aí é ensaio, é alguma coisa assim. Estamos assistindo isso acontecer, irmãos, na presente pandemia. Quando falta recurso financeiro nos países, falta recurso na saúde, falta sabedoria. Os homens que se achavam tão importantes e se imaginando Deus, hoje estão aí indefesos, sem ânimo diante de um vírus aí, de uma situação incontrolável. Um vírus que age no mundo e causa confusão em todo o mundo. Nesses últimos meses, irmãos, vimos essa ação devastadora, a ação devastadora desse cavaleiro, que representa a morte, agindo aqui no Brasil, provocando essa situação no Brasil. Estes cavalos, irmãos, e seus cavaleiros são alegóricos. Claro, não existe cavalo aí voando pelo céu. São cavalos e cavaleiros alegóricos, figuras alegóricas, utilizadas no texto apocalíptico, mas que representam seres reais, espirituais, demoníacos, demônios infernais, que estão preparando o ânimo das nações para receberem fisicamente, com entusiasmo e bom grado, o homem iníquo, o anticristo. Escatologicamente, desde os tempos proféticos, lá do Velho Testamento, aos tempos do Novo Testamento, no período apostólico, a Bíblia tem revelado, irmãos, que vem um tempo como este, que viria um tempo como este que estamos vendo acontecer. Tudo que está acontecendo e outros episódios que vão acontecer estavam e estão previstos. E a Bíblia diz, meus queridos, vou repetir, que já disse há pouco ali em cima, vem um sistema político, econômico, que será implantado no planeta Terra, para que durante 7 anos cause tribulação, insegurança, desespero. A Bíblia diz uma tribulação como nunca antes aconteceu e nunca mais acontecerá depois que ela acontecer. Irmãos, diante desse quadro, qual deve ser a atitude do crente? Que atitude, como igreja do Senhor, devemos adotar? Qual deve ser a sua postura como servos de Deus perante o mundo? De pavor, de terror,
de encolhimento. O mundo claramente, meus queridos, se prepara para receber o homem iníquo, o representante luciferiano. Entidades espirituais da maldade preparam o cenário mundial para o surgimento do anticristo. Estou repetindo, estou sendo repetitivo, mas a propósito, para fixar na mente dos irmãos. Essas entidades espirituais possuem elevado poder de persuasão. Porém, quando confrontados com a verdade pelo servo de Deus, pela serva de Deus, pelo crente autêntico, verdadeiro, eles revelam-se meramente teatrais e acovardam-se. Lembrem-se que desde os tempos do Velho Testamento, as profecias predisseram, os apóstolos informaram, o próprio Senhor Jesus anunciou, avisou que um tempo como esse estava previsto para ser implantado na terra antes do milênio. A igreja, meus queridos, precisa posicionar-se. O crente não deve temer. Hoje, irmão, irmã, é tempo de, como igreja, você tomar posição, pois as portas infernais, diz a palavra de Deus, na palavra do próprio Senhor Jesus, não vão prevalecer de pé diante da igreja de Cristo. Mateus 16, 18. O texto registra o nascimento da igreja. Jesus disse a Pedro, aos discípulos, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerá contra ela, não resistirá a ela. Eu sou igreja, você é igreja, nós dizemos isso, mas não são frases retóricas, irmãos. É realidade. Se você é a igreja de Cristo, saia para pregar a palavra. Irmãos, é tempo da igreja estar pregando. Nunca antes foi tão necessário como hoje pregarmos, anunciarmos Jesus. Nós estamos vendo aí na televisão milhares de pessoas morrendo de morte súbita nas ruas por acidente, por agressões, por tiros, por calamidades, por situações da própria natureza aí, né? As águas levando de roldão, a lama cobrindo. Nós estamos vendo as pessoas morrendo. E se elas não são salvas? Para onde está indo as almas dessas pessoas? Então nós precisamos falar sim, irmãos. Precisamos falar. Não quero dizer que nós estamos isentos. Eu posso sair na rua ali e levar um tiro. Não chegar em casa. Eu posso morrer ali na esquina, agredido por alguém. Alguém pode entrar aqui no templo e me agredir. Nós estamos caminhando para esse tempo e ser morto. A Bíblia não diz que eu estou livre disso, mas eu estou seguro. Se isso acontecer, eu estarei sendo transportado para o meu estado de felicidade. Talvez quem fique para trás chore a minha ausência, mas eu estarei feliz na eternidade. E você também, se é crente. Então, por isso, temos que ser ousados para pregar a palavra, para sair do nosso comodismo. A igreja precisa sair do comodismo. Irmãos, aí por causa da pandemia, tem muito crente se escondendo dentro de casa. Não vem mais à igreja, se esconde atrás da pandemia para dizer que não está vindo à igreja, mas está indo para todos os outros lugares, ao cinema, ao teatro, indo para o shopping, indo para as praias, se divertindo, mas para a igreja não pode ir porque há pandemia, devemos nos precaver. Conversa fiada, é porque não quer dar testemunho. Saia do seu comodismo, saia da sua toca, saia da sua caverna e saia para pregar a palavra. Não saia abusando da situação. Eu vou sair porque o vírus não vai me pegar. Pega se você não tiver cuidado. Mas estou dizendo de máscara, sem máscara, com lavagem de mão, sem lavagem de mão, pregue a palavra. Nós temos que falar sobre isso com as pessoas.
O que estou trazendo, a informação que estou trazendo, são dados dos dias de hoje comparados com o texto sagrado, meu querido, minha querida. E isso está dizendo que o tempo está se cumprindo. E você, o que está fazendo? O que é que você está fazendo como crente? E aí eu quero concluir, meus queridos. Concluo com a citação do apóstolo Pedro. Havendo, pois, de padecer todas essas coisas, que pessoas nos convém ser, senão alguém de um santo viver, um viver piedoso, e que aguarda com expectativa a vinda do Senhor, o dia do juízo divino, no qual a terra, pelo fogo, se desfará e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, meus queridos, segundo a promessa do Senhor, diz ainda o apóstolo Pedro, aguardamos novos céus e nova terra, onde habitaremos com justiça. E aí o texto do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, e eu quero que os irmãos tomem essas palavras do apóstolo Paulo como exortação do seu pastor, como se fossem palavras do seu pastor, com muito carinho. Irmãos, não vos movais facilmente do vosso entendimento, daquilo que aprendeu. Nem vos perturbeis amedrontados, como se Cristo tivesse que para chegar amanhã. Porque não será assim. Antes da vinda do Senhor, acontecerá a apostasia e será revelado o homem do pecado. Então, meus queridos, a apostasia já está se apresentando e nós aguardamos que seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se relaciona a Deus e seja usado para cultuar a Deus, de sorte que se assentará no trono de Deus, querendo parecer Deus. Se assentará no trono, se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus. Mas lembrem-se que sobre essas coisas eu vos avisei quando estava convosco. Escrituração do apóstolo Paulo. O mistério da injustiça e iniquidade já está operando. Somente há um que está detendo o iníquo. Mas a seu tempo, quando aquele que o detém for tirado, então o iníquo será revelado. Esse cuja vinda será segundo a eficácia de Satanás, e que realizará sinais e prodígios, mas mentirosos, enganando aqueles que hão de perecer, porque rejeitaram a verdade e resolveram viver na iniquidade, na impiedade. Texto de Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 12, diz o seguinte: irmãos, fortalecei-vos do Senhor na força do seu poder. Revesti-vos de Deus, para que possais enfrentar com firmeza as ciladas diabólicas, os ataques de Satanás. Porque não combatemos a carne e o sangue, mas as hostes espirituais da maldade. Os principais das trevas, as potestades desses séculos, que nos agridem até nos lugares celestiais. Revesti-vos, pois, meus queridos, da armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e permanecer firme. Oremos ao Senhor. Pai, quero te agradecer pela oportunidade de trazer esse comentário ao teu povo, aos teus filhos, à tua igreja. Agora, Pai, suplico que o Senhor, pela ação do teu Santo Espírito, esteja aplicando, esclarecendo na mente, no coração, na alma daqueles que ouviram estas palavras, completando, ó Pai, aquilo que eu não pude fazer por minhas limitações humanas.
Convença-os, ó Pai, da necessidade de transformarem suas vidas, de receberem a Jesus como Salvador e de terem os seus nomes escritos no livro da vida para viverem eternamente. E que estas palavras, ó Pai, também possam operar no meio da Tua igreja, despertando, ó Pai, aqueles que estão adormecidos, fazendo-os se levantarem, ó Pai, para a pregação da Tua palavra, o testemunho do Teu nome. Que os Teus filhos, ó Pai, falem com ousadia a respeito da salvação que lhes foi oferecida por Cristo, o que Cristo fez pela humanidade. Que os Teus filhos não tenham vergonha do Evangelho, que eles possam falar com ousadia. Desperte, ó Pai, a Tua igreja para que os Teus filhos não estejam atrás de shows, de cultos que sejam shows, mas onde a Tua palavra possa ser anunciada com clareza e a orientação do Teu Espírito possa ser entendida, para que eles possam, ao longo da semana, ao longo dos dias em que não se reúnem como igreja, possam viver firmes na Tua palavra, na Tua presença. Oro em nome de Jesus. Amém. Espero que você tenha sido abençoado com esse culto. Espero que o seu coração possa estar assim, envolto de alegria e gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Eu desejo a todos uma semana de paz, que a boa mão do Senhor seja com cada um de nós. Até sábado, quando vocês terão a oportunidade de estar assistindo a Escola Bíblica Dominical, mas não deixe de se conectar na quarta-feira para estar assistindo ao estudo sobre a Trindade e não perca os estudos que estaremos fazendo a respeito do livro de Gênesis. Amém.